Tem cada uma, viu, que eu fico assim embasbacado. Olha só, a CNN já tinha divulgado fake news aí na semana passada para derrubar um ministro do Lula. E agora inventaram outra. Vamos falar aqui de contexto. Na semana passada, o Lula fez uma declaração sobre a Ucrânia que toda a imprensa comercial, que é assim com os Estados Unidos, ficou chiando. Porque o Lula resolveu falar uma verdade. Falar, ó, gente, a gente tem que começar a falar de paz. Se ninguém falar de paz, vai continuar tendo guerra. A gente tem que parar de enviar arma para guerra. Tá? Todo mundo tem culpa nisso aí. Quem tá enviando arma tem culpa. O país que ficou provocando o país que é 100 vezes maior ao lado também tem culpa. E o país 100 vezes maior que invadiu o país menor tem mais culpa ainda. Todo mundo tem culpa nessa. Tá. A imprensa caiu matando, dizendo que o Lula está fazendo errado, tudo mais, blá blá. Tá. Vamos lembrar, a imprensa caiu matando sobre a fala do Lula sobre a Ucrânia. Por quê? Porque eles estavam desmoralizados, que a imprensa, aí CNN, Globo, Jovem Pan, essa imprensa profissional, como diriam alguns petistas aí, essa imprensa profissional caiu matando dizendo que o Lula não sabia fazer política externa, lembra? E aí o Lula conseguiu 10 bilhões dos Estados Unidos. Aí ficaram assim, então, não, vamos pegar uma fala do Lula aqui sobre a Ucrânia para tentar desmoralizá-lo. O Lula foi a Portugal e foi à Espanha e falou mais sobre o conflito lá na Ucrânia e pacificou as coisas ali, pelo menos em relação às falas dele. Sem ter tópico para criticar o Lula, a CNN resolveu fazer um conluio com o Tarcísio de Freitas. Tarcísio de Freitas é o queridinho da Rede Globo, da CNN, da Jovem Pan, do Estadão, da Folha, do UOL, do Terra, põe aí todos os portais aí que você vê no Brasil, de toda a grande mídia, para ser o candidato em 2026. Tarcísio 2026 é a bola da vez para a grande mídia. Pois bem, ele em conluio com a CNN fizeram uma fake news, que foi noticiada pela CNN, eu vou te mostrar aqui. Vamos lá, estatal ucraniana de aviões suspende negociação com o Brasil após declarações de Lula. Eles falam, nossa senhora. Aí a CNN dizia aqui que representantes do Brasil e da estatal ucraniana já haviam manifestado interesse de abrir uma fábrica em 2 estados, São Paulo e Paraná. O investimento previsto seria de 50 bilhões de dólares, com geração de 10 mil empregos diretos e indiretos. Então, uma empresa estatal da Ucrânia ia investir 50 bilhões de dólares no Brasil. E parou por conta das falas do Lula na semana passada. O PIB da Ucrânia, em 2021, antes lá do conflito com a Rússia, não pode falar, nossa, é porque está destruído. Não, 2021. O PIB da Ucrânia foi de menos de 200 bilhões de dólares. Então, a Ucrânia ia investir mais de 1/4 do seu PIB num outro país para produzir aviões. Faz sentido? Imagina o Brasil, pega o PIB do Brasil, se o Brasil investisse 2 trilhões e meio de reais em um outro país, num outro continente. Imagina, o Brasil vai investir 2 trilhões de reais nas Filipinas, por exemplo. Essa é a equivalência aí que a gente está falando. Falar, mas como assim, já mais 2 trilhões e meio? Não, são 50 bilhões de dólares. Mas eu estou pegando aí uma parte equivalente do PIB do Brasil à parte equivalente do PIB de um país desse tamanho assim, que é a Ucrânia, que estava falando que ia investir 50 bilhões. Faz sentido? Não. Aí você pega que o lucro dessa empresa ucraniana no ano passado foi de menos de 100 milhões de dólares. Aí você fala, como é que uma empresa que lucra 100 milhões por ano, menos de 100 milhões, mas vamos arredondar para 100, lucra 100 milhões por ano, vai investir 50 bilhões. Quer dizer, eles vão pagar mais de... São muitos anos, são 500 anos de lucro dessa empresa. Quer dizer, eles vão investir 50 bilhões no Brasil, eles vão ter que ficar pagando por 500 anos isso? Se pegar o lucro da empresa hoje, não faz sentido algum. Era fake news da CNN. Aí, o que aconteceu? Isso começou a ser repercutido pelo gabinete do ódio. Nicolas Ferreira, Carla Zambelli, todos eles começaram a fazer posts a respeito. Aí o Nicolas, o post que mais viralizou dele nos últimos dias foi esse aqui, ó. E olha que estavam falando de um monte de coisa, CPMI, não sei o que, foi isso aqui, ó. O Brasil acaba de perder 50 bilhões em investimentos e 10 mil empregos após as declarações de Lula sobre a guerra da Ucrânia. Lembro que Bolsonaro esteve com Putin negociando fertilizantes e diesel e manteve-se como estadista, blá blá. Aí põe lá o racista. Eles colocam aqui esse racista falando, ó, não vou falar o nome dele, esse racista aqui falando lá, o cara sem credibilidade nenhuma para estar no jornalismo brasileiro, mas tá lá ganhando uma nota na CNN. E aí ele fala, colocam foto do avião, tudo mais. Só que não contavam com uma coisa. A empresa ucraniana desmentiu.
A empresa ucraniana desmentiu, falou não. Olha, a gente tem investimentos em vários países, acordo com vários países, mas a gente não tem nem representante no Brasil. Quer dizer, com o Brasil não tínhamos nada com o Brasil, não tem nenhum investimento nosso no Brasil, não tem nem representante aqui. Não falaram com essas palavras, mas olha, é uma mentira deslavada da CNN. Tá. Só que enquanto essa nota começou a circular, a CNN já estava trucando. Eles vão lá e dão um truco. Por quê? Porque a CNN começou a falar o seguinte. Olha só, aqui. Governo de São Paulo, aí entra o Tarcísio na história. Até então não tinha Tarcísio, viu? E Antonov confirmam ali tratativa de 50 bilhões. Aí coloca lá para aviões suspensos após fala de Lula. Quer dizer, agora entrou o governo Tarcísio, então a tratativa era com o estado de São Paulo, não era com o governo Lula, não era com o governo federal. Então a estatal ucraniana ia investir 500 anos de lucro anual, 500 anos de lucro deles, com o Tarcísio no estado de São Paulo. Aí começou a fazer menos sentido ainda. Só que a Antonov desmentiu depois, a CNN não teve como. A CNN teve que mostrar que eles disseminaram fake news. Aí sabe o que a CNN fez? Antonov desmente o governo de São Paulo e diz não ter representante no Brasil. Peraí, o governo de São Paulo não falou nada. Eu fui nas redes sociais do governo de São Paulo, eu não vi essa notícia nas redes sociais do governo de São Paulo. Eu fui nas redes sociais do Tarcísio, eu fui nas redes sociais de todo mundo ali. Não tem. Sabe quem noticiou isso? A CNN Brasil. Não foi o governo de São Paulo. Se tivesse isso lá na rede social do Tarcísio, do governo do estado de São Paulo, dizendo, olha, tínhamos um acordo aqui com a empresa tal, mas foi cancelado por uma fala do Lula. Você falaria, ó, foi o governo, a CNN só deu a notícia ali. Aí toda a grande mídia daria a notícia. Não. Era um furo da CNN sem fonte. Aí agora a gente sabe que a fonte era o governo dos Estados Unidos. Entregaram a fonte, esse é o jornalismo profissional. Entregaram a fonte, que era o Tarcísio. E aí a fake news não se sustentou porque não tinha acordo. Fake news pura, para ser usada pelos parlamentares bolsonaristas para disseminar fake news contra o Lula. E falar, tá vendo, ó, o Lula abriu a boca, o Brasil perdeu 200 bilhões. Sabe por que fizeram isso? Porque nos últimos 10 dias, o Lula conseguiu 104 bilhões de investimentos para o Brasil de diversos países. O Lula é o único ser humano neste planeta, não sei se há aliens em outros planetas, mas neste planeta, ele é o único ser humano que consegue, na mesma semana, pegar 50 bilhões da China e 2 bilhões e meio dos Estados Unidos. De tal maneira que os Estados Unidos sentem assim, caramba, demos muito pouco pro Brasil. E quadruplicam e falam, não, vai ser 10, não vai ser 2,5, vai ser 10 para vocês aqui, Brasil. Ele é o único no mundo que consegue da China e dos Estados Unidos. Aí lá nos Emirados Árabes. Aí foi lá em Portugal, conseguiu mais. Já anuncia da Espanha também. Esse é o Lula. E aí tinham que fazer o quê? Não, mas olha, ele perdeu ali da Ucrânia. Muito mais, 50 bilhões de dólares. Perdeu 250 bilhões de reais, ó. Mais do que o dobro do que ele conseguiu. E era mentira. Agora eu vou te mostrar uma foto aqui que aí você vai falar, Thiago, agora tudo faz sentido. Agora você matou a questão, Thiago. Uma foto, eu não vou falar nada. Você vai ver a foto e aí você vai tirar suas próprias conclusões. Essa aqui é a embaixadora dos Estados Unidos, tá? Onde ela está? CNN Brasil. Vou ler aqui o post. Embaixadora dos Estados Unidos. O jornalismo livre e independente é livre, né? O jornalismo livre e independente. Quem quiser pausa aí para ler, mas eu vou ler para você lá. Jornalismo livre e independente é fundamental para sustentar sociedades democráticas. Hoje, conheci os estúdios da CNN Brasil em São Paulo. Agora atente para essa parte. Adorei ver uma das principais marcas americanas tão bem representada no país. Embaixadora foi lá. Quando que ela foi lá, Thiago? Faz mais ou menos 10 dias. 4 dias depois dessa visitinha, um repórter bolsonarista da CNN conseguiu um vídeo que nem o governo Lula nem o STF tinham. A CNN pegou ali, o repórter bolsonarista disse que assistiu mais de 120 horas de gravação em uma noite. A madrugada do cara tinha vários dias, né? Ou o cara tem 30 TVs e não sei quantos olhos, deve ser uma aranha. A aranha que tem muitos olhos, né? Então, pô, o cara deve ser uma aranha. Ele olha várias telas ao mesmo tempo. Tá. E aí ele vai lá, cobrem o rosto dos criminosos, que eram agentes do GSI indicados pelo general Heleno, e fazem uma montagem para dar a entender que o ministro do Lula era cúmplice de terroristas. Enganam todo mundo e o ministro cai. Aí eu falo, caramba,
Será coincidência? 4 dias depois, a embaixadora dos Estados Unidos ir para o Brasil, a CNN vai lá e não é distorcer os fatos, é você cortar. Você corta o vídeo e faz parecer o que você quer. Se eu dou para qualquer editor de vídeo 160 horas de gravação, ele pode montar a história que ele quiser. É só ele pegar um trecho que aconteceu no final, colocar no começo, pegar um trecho que aconteceu no começo, colocar no final, ele monta a história que ele quiser. É isso que a CNN fez. Ou seja, fake news da pior qualidade possível, porque é fake news que mistura com fatos reais. Manipulando mesmo. Poucos dias depois vem a CNN aí, e agora usando a Ucrânia, que é onde os Estados Unidos inventaram lá uma guerra contra a Rússia. Vamos lembrar, a Ucrânia é a desculpa dos Estados Unidos. Se não fosse a Ucrânia, seria outro país qualquer, viu? A Ucrânia foi lá onde eles conseguiram, dos países possíveis, eles conseguiram dar um golpe de Estado na Ucrânia e colocar um governo fantoche na Ucrânia. Se tivessem conseguido na Geórgia, ou em algum país que está ali na Bielorrússia, no Cazaquistão, em algum país ali perto da Rússia, seria nesse. Mas conseguiram na Ucrânia. Só por isso, viu? Senão hoje estaríamos falando aí de, olha, guerra da Geórgia, guerra de, sei lá, da Bielorrússia, guerra de sei lá onde. Mas era a Ucrânia. Tá, aí o que acontece? Eles usam esse assunto para bater no Lula, agora de novo com fake news. Aí, vamos lembrar, enquanto isso tudo tá acontecendo, tá rolando na Câmara dos Deputados um projeto de lei das fake news, que toda a esquerda tá gostando, falando que é um projeto que vai pegar de jeito os bolsonaristas. Só que esse projeto é extremamente benéfico para a CNN, para a Jovem Pan, para a Rede Globo, para a Record, para esse pessoal todo que plantou o fascismo. Sabe por quê? Porque o projeto de lei das fake news faz o seguinte: parte do projeto, e eu vou falar metade talvez do projeto, é realmente um projeto contra a fake news. O resto do projeto é um projeto de regulamentação das redes sociais que dá poder para a grande imprensa. E o autor do projeto, que é o relator, que é o Orlando Silva, ele cita várias vezes em entrevistas para a Globo, e ele fala, olha, temos que aí engrandecer a imprensa profissional. Olha, a imprensa profissional. A imprensa profissional é a CNN. Imprensa profissional é a Rede Globo. A mesma Rede Globo lá que dava 21 minutos para os pedalinhos, os netinhos do Lula no Jornal Nacional, isso é imprensa profissional. Aí enfiaram nesse projeto um monte de artigo que dá mais poder para a imprensa profissional ter mais audiência contra as redes sociais. E vários artigos que criminalizam as redes sociais de tal maneira que eles têm... As redes sociais, aí eu digo YouTube, Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, etc, 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 vão ter que dar dinheiro e fechar contratos com as empresas da grande mídia, que são o jornalismo profissional. Por quê? Porque as redes sociais vão ter que pagar direitos autorais para essas empresas por matérias que sejam furo. Te dou um exemplo. A CNN deu o furo de reportagem que uma empresa ucraniana deixou de investir 50 bilhões de dólares no Brasil. Então, se eu, o youtuber Thiago dos Reis, falo sobre isso, eu estou falando sobre um furo de reportagem feito por um jornalista da CNN. Logo, o YouTube, como o meu vídeo está no YouTube, tem que pagar royalties para a CNN, porque o furo de reportagem foi deles. Entendeu onde isso vai chegar? Vai chegar o quê? Você vai pegar, a grande mídia vai começar a se apossar de todas as notícias e falar, não, nós é quem criamos a notícia. Muitas vezes, notícias que você vê aí na página, nas principais páginas, saíram do Twitter, saíram de uma postagem em redes sociais, mas eles vão se apossar das notícias e aí as redes sociais vão tirar a monetização da mídia independente para dar para a grande mídia. Então, se esse projeto for aprovado da maneira que está, daqui 6 meses você vai ver que o bolsonarismo vai murchar nas redes sociais, sim. Mas você vai ver, se daqui 6 meses não existir mais o Plantão Brasil, a TV 247, o Rony Telles, o Clique Política, ou aqui a Santarém, não se surpreenda. Porque as redes sociais vão cortar da esquerda para dar para a grande mídia. Então o pessoal da extrema-direita tá apavorado com esse projeto, porque vai acabar com eles de maneira que eles possam ser presos. O pessoal da esquerda vai nos outros canais aí ver o que eles estão falando. Tá falando, ó, isso vai pegar a gente. Isso só vai dar poder para a grande mídia. Essa grande mídia que plantou a desgraça que a gente tá aí. Porque são eles que se aliam ao fascismo, a CNN tá se aliando neste exato momento. A Globo faz o quê? 3 semanas, 4 semanas, estava se aliando ao Sérgio Moro para atacar o Lula, associando o Lula e PCC. Tem gente da esquerda que esqueceu isso. Tem que ter mudança nesse projeto. Se for aprovado da maneira como tá, daqui 6 meses aí você se informa na Globo News, na CNN Brasil, na Jovem Pan, porque muito provavelmente os canais de esquerda não existirão mais. Eu tô te dando esse aviso, viu? Então aí fale aí com os deputados de esquerda, porque eu vou falar. Os outros youtubers dizem que o senhor Orlando Silva, ele me bloqueou nas redes sociais. Então, ó, eu não falo com ele. Mas os outros deputados que são quem aprovam,
não estão falando aí, segundo eu escutei de outros youtubers. Tá aí um problemão aí sendo criado que vai, esse problema, ser uma grande solução para a CNN. Eu tenho certeza que a embaixadora dos Estados Unidos está adorando esse projeto que se chama PL das Fake News, né? Projeto de Lei das Fake News, mas que as fake news são só uma desculpa para que a sociedade apoie o projeto, para que eles possam enfiar no meio um monte de coisa que não tem nada a ver com fake news, nada a ver com fake news, e que dá um monte de dinheiro para a grande mídia sem nenhuma contrapartida. É isso, eles vão ter a faca e o queijo na mão sem nenhuma contrapartida. Uma coisa é você falar, nossa, vamos dar um pouco mais de poder para a grande mídia num projeto de regulação das grande mídia, da grande mídia. Vamos regular aí porque eles já tentaram contra a democracia uma vez. Era um golpe de Estado aí, não foi um golpe via Facebook, o golpe de 2016. Foi um golpe via Rede Globo. Foi um golpe via televisão, via rádio. A rede social tinha muita importância na época, mas não era como em 2018 e nos últimos poucos anos, que tem uma importância bem maior. Aquele golpe de 2016 foi um golpe midiático da grande mídia, principalmente, e o PT não sabia na época fazer comunicação para se defender. Aí agora, esse pessoal aí que sempre foi contra a regulamentação da grande mídia, quando o Lula fala isso, parece que ele está falando em cometer um crime, em matar pessoas. Esse pessoal agora quer um monte de dinheiro, um monte de compensação a troco de nada. Se fosse, nossa, vamos regular vocês, mas agora vocês vão ter mais direitos autorais pelo seu conteúdo, talvez, mas vão ser regulados para deixar de cometer abuso. Não, nem isso. Vamos te dar um monte de direito aí só para a grande mídia, ferrar toda a mídia de esquerda, que é quem ajudou a eleger o governo, né? Ferrar, para que daqui 4 anos, quando tiver eleição e todo mundo tiver pro-Tarcísio e não tiver canal de esquerda para fazer, para acabar com as fake news deles, porque aí vai ser fake news da Globo. Fake news da Globo, quem fala que não é, né? Quem vai falar que não é? Quando era Lava Jato, quem falava que aquilo tudo era crime? Não vai, se não tiver os canais de esquerda, não vai ter ninguém para falar. Aí, reclamem lá depois. É isso que tá para acontecer. Peça aí a sua inscrição no canal. Falou!